Olá, eu sou a Rose da Match IT e hoje eu convidei um tech buyer super especialista sobre um tema bem interessante. A gente já estava conversando antes, eu fiquei querendo saber muitas coisas sobre isso, que é a gestão da inovação no setor de energia. E aí, para falar com a gente, quem está aqui é o Marcos Araújo. Ele é especialista em gestão de inovação, inovação aberta, tem liderado aí o programa Power Up da Eletrobras. Ele vai contar um pouquinho mais sobre isso também. Então, bem-vindo, Marcos. Valeu, Rose. Obrigado aí pelo convite de estar participando aqui desse momento contigo. E aí, vamos bater um papo legal? Boa, vamos. Queria estar batendo esse papo, tomando um café, um refrigerante aí presencialmente, mas eu já estou tomando o meu aqui. Aí, maravilhoso. Marcos, conta um pouquinho para a gente um pouco da sua trajetória, né? Tanto a sua experiência no setor de energia quanto em gestão da inovação, só para a gente ter esse panorama. Tá, eu trabalho no setor de energia há 12 anos, então praticamente enveredei por várias áreas, vários times distintos no setor elétrico, até parar aqui digamos, nessa vertente de inovação. E eu gosto disso porque, de certa forma, foi uma construção errática de carreira, né? E previa que iria parar num ponto que eu estaria trabalhando com inovação, mas que contribui muito com o papel que eu performo hoje. Então, eu comecei trabalhando no time de TI da empresa, na Eletrobras. Com o passar do tempo, acabei atendendo necessidades tecnológicas de áreas de negócio, então isso me aproximou muito de como as áreas de negócio percebiam o valor da tecnologia para os seus processos, né? Então, como é que os caras iriam utilizar uma determinada inovação, um determinado recurso tecnológico para auxiliar na solução de um problema, sanar uma dor. E, na sequência, eu migrei para um time de processos, de melhoria de processos, passei também um bom tempo com esse time, cheguei a ser gestor desse time durante um tempo, e daí eu percebi isso de uma outra perspectiva, uma outra ótica, né? Então, já não era mais só a tecnologia, mas era como o processo em si era feito, como a coisa era executada. Isso meio que trouxe um background muito, muito bacana, no sentido de você perceber as diversas disciplinas, as diversas conexões que o setor de energia possui. Se você for, por exemplo, na área de operação, manutenção, engenharia, pô, isso é um mundo, é um universo. Então, apesar de eu não precisar entender de forma especializada daquilo ali, eu acabei me conectando muito com o negócio da companhia, o negócio da Eletrobras, e compreendendo um pouco mais do universo como a empresa ia trabalhando e, de certa forma, o setor de energia, né? Até que, uns 3 anos atrás, mais ou menos, pintou esse lance da inovação, uma oportunidade interessante, e eu assumi uma posição também de liderança nessa perspectiva, e aí já foi outra pegada. Então, poxa, esse background, como é que se soma a isso, né? Pô, tecnologia, processo, e agora a forma de você processualmente executar a inovação, como você envolver as pessoas, engajar as pessoas, as lideranças, os nossos empregados, em trazer um benefício de valor para a companhia a partir de uma mudança tecnológica, de uma adoção tecnológica que seja relevante para aquela dor processual, para aquele problema que eles vivenciam na prática. Então, foi uma trajetória bacana, foi algo que meio bola de neve, uma coisa foi se somando à outra, e certamente mais lá na frente vai ter outra experiência, que aí essa experiência atual vai se somando, e isso é bacana, isso é legal. É o walk the talk, né? Você trabalha com gestão de inovação e a gestão de inovação está na sua trajetória naturalmente, né? Uma consequência natural, muito bom, muito bom. E com essa vivência, né, 12 anos no setor, o que tem no setor que é especial, que é característico quando a gente fala de inovação? Inovação no setor de energia. Dá uma ideia. A gente tem algumas características interessantes. A primeira delas, que a gente pode citar aqui, é o setor elétrico, ao lado do setor do petróleo e gás. Não conheço se talvez o farmacêutico, de repente, também tenha isso. Ele é um dos poucos setores da indústria nacional, da indústria brasileira, que você tem uma obrigação legal de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, isso é uma característica muito, muito relevante, né? A gente está falando de uma lei de 2000, ela prevê assim, investimentos tanto de geradoras, de transmissoras e distribuidoras de energia. Então, legalmente, a gente tem essa obrigação
de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse é um programa gerido pela ANEEL, pela Agência Reguladora do Setor, e ao longo dos anos ele foi sofrendo modificações, foi incorporando novas tendências, novas práticas de gestão. A gente está falando de algo que começou ali no início dos anos 2000, tem várias décadas já de maturação, e que agora está passando por uma outra modificação, já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, esse é um ponto a se destacar. Essa, digamos assim, essa quase que uma reserva de orçamentária para você fazer um investimento em inovação. Isso tem seus prós e suas contras, obviamente, né? Já a gente pode explorar sobre isso, mais um pouco sobre isso. Uma segunda característica que é o seguinte, ele é um setor que ele, digamos assim, existe um alto potencial de colaboração interna. Vou explicar por quê. Dificilmente você vai ver no setor de energia uma startup, uma empresa de tecnologia, uma empresa que não é do negócio de energia, disruptando esse mercado. Por quê? Porque a gente está falando de atividades que são altamente intensivas em ativos. Quando eu digo isso, eu estou me referindo às linhas de transmissão, às subestações, às unidades de geração de energia. Então, se você não tem esses assets, se você não tem esses equipamentos em campo, você não gera, você não transmite energia e, consequentemente, você também não distribui, não faz chegar na casa das pessoas, no medidor das empresas, enfim. Então, existe alguns gaps de necessidades tecnológicas em todas essas verticais, nas 4 verticais do setor, geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, mas dificilmente você vai ver um ente externo do setor, que não é de fato do setor de energia, disruptando o mercado. Então, isso abre um espaço muito bacana para, você ter colaboração com o ecossistema de inovação, com startups, com empresas de tecnologia, para o desenvolvimento de soluções específicas, tanto em deep tech como em soft tech, e também, 2, um espaço de colaboração entre os agentes do setor. Então, a gente sabe que existem indústrias, setores de atuação que são tão competitivos que dificilmente você vai ver um time de inovação da empresa A e da empresa B trocando figurinha e tal, para ver como é que eles podem desenvolver um projeto em conjunto. Mas no setor de energia, você tem espaço para isso, né? De certa forma, essa característica regulatória do setor como um todo abre espaço para você fazer esse tipo de colaboração. Então, eu diria que são 2 características que realmente se sobressaem e que certamente dão espaço e alavancam a possibilidade de você gerir iniciativas de inovação no setor em si. Bacana, fiquei muito curiosa com os prós e contras, cara, desse investimento. Como é que pode ter um contra se você tem um dinheiro disponível para inovar? O que tem de contra nisso? Olha, assim, opinião particular, né? Opinião pessoal. Fê, é aquela questão da abundância, né? Você tem aquele recurso, você é obrigado a executar, e aí é super comum você ter empresas que estruturam áreas de P&D, inovação, etc., só e somente em função da necessidade de realizar aquela obrigação legal. Então, você vai lá, executa a obrigação, está com o projeto na carteira, o projeto está sendo executado, o projeto está trazendo algum nível de retorno, o projeto está, de fato, sanando uma dor da companhia, o parceiro que está sendo contratado, como é que a gente está enxergando o roadmap de desenvolvimento da solução dele, ou dele mesmo, aonde esse parceiro vai chegar, né? Não necessariamente todo mundo está de olho nisso, né? E uma das mudanças, aliás, digamos assim, as principais mudanças desse pacote de evolução do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEEL é justamente isso, é trazer essas coisas para a mesa, sabe? É deixar de lado a execução dos projetos de P&D e I só pela execução em si, tá entendendo? Então, digamos, o contra é isso. Durante muito tempo, a inovação no setor de energia ela ficou meio que margeada por isso, né? É óbvio que existem companhias, a gente poderia citar aqui várias delas, mas não vem ao caso, enfim. Mas a gente tem várias companhias que lideraram muito bem nesse cenário, a inovação em si. Mas a gente está falando de algumas companhias. Isso não é necessariamente uma prática que
massificada da média do setor, né? Agora isso vai ter que mudar com essa proposição que passa a valer a partir de janeiro do próximo ano, esse conjunto de regramento que a ANEEL nos traz. Isso aí vai ter que mudar. Todo mundo agora vai ter que ir numa outra trilha, né? Começar uma jornada um pouco diferenciada do ponto de vista da gestão da inovação. Me fala um pouquinho mais dessa nova lei. É uma atualização na lei atual? É um novo número de lei? O que está contido aí? Tá, você tem a lei e você tem as regulações, as resoluções do agente regulador, né? Então, o que o agente regulador trouxe foi uma revisão do programa como um todo, né, o programa de pesquisa e desenvolvimento e inovação da ANEEL, e materializou isso em resoluções, né? Então, digamos assim, as principais mudanças? A ANEEL, de certa forma, ela reconheceu uma coisa que estava meio que escancarada no mercado, né? A gente tem, em se tratando de Brasil, e isso vale não só para o setor de energia, mas praticamente para qualquer outro setor de atividade, a gente tem duas grandes veias de desenvolvimento de soluções, de tecnologias, quando a gente fala de ambiente externo, ou seja, aquele que está fora da organização. Institutos de pesquisa, universidades, numa linha, e startups na outra. Startups, empresas de base tecnológica, etc. Tá? O que estava acontecendo? Essa primeira linha, ela está sendo muito bem contemplada pelo programa de P&D e inovação da ANEEL. A grande sacada que a ANEEL traz nessa nova regulamentação é envolver essa segunda linha, porque ela reconhece que, do ponto de vista de geração de negócio, entrega de produto, essa linha aqui, ela tende a apresentar resultados de forma mais rápida. Isso significa dizer que esta primeira linha não apresenta. A gente tem muita pesquisa boa, muita pesquisa interessante, muito P&D, projetos tradicional que deu resultados super interessantes, tanto na empresa que eu trabalho, como em outras empresas do setor da energia. Agora, esta outra linha aqui, ela estava totalmente descoberta. Se eu quisesse contratar uma startup para fazer o desenvolvimento, como é que seria? A própria startup tem uma pegada diferente de um ICT, de um instituto de pesquisa, né? A lógica aquilo que se propõe cada um a fazer é totalmente diferente, né? O professor, o pesquisador, ele está com um pensamento, ele tem uma outra perspectiva. O founder da startup tem outra perspectiva. Então, como é que eu posso trazer esses dois mundos para o mesmo jogo, né? Então, essa foi uma das grandes mudanças. A segunda, eu estava me referindo aqui a trazer coisas para a mesa, né, questionamentos para a mesa, foi a perspectiva de você adotar indicadores de desempenho desse programa, do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, o PDI ANEEL, para você justamente representar os retornos que aquelas inovações estão proporcionando. E quando eu falo retorno, eu não estou me restringindo só a um diálogo financeiro. A gente não está falando só de ROI, apesar disso estar contemplado lá. Uma dos KPIs que agora as empresas vão precisar perseguir. Mas a gente está falando também de KPIs de regionalização da aplicação do recurso, a gente está falando também do tempo de lançamento, aquele time to go market, né? O quanto que eu vou testar aqui em termos de MVP e vou desenvolver aqui de fato a solução e implantar aquela solução, a efetividade e principalmente a coisa que, na minha opinião, não só como profissional da área, mas como consumidor de energia, né? O quão relevante essas inovações estão sendo para nós, consumidores de energia, né? Eu costumo dizer, eu brinco bastante com isso, talvez numa comercializadora, o cara que vende a energia, né, no Mercado Livre, isso não seja tão problemático, porque ele negocia com o cliente, ele negocia com uma pessoa real, ele liga para o cara, ele manda e-mail, né, ele fala com essa pessoa. Mas para quem gera energia e transmite energia, se você perguntar quem é o cliente dele, existe um grande ponto de interrogação. Porque isso é um cliente muito difuso. Você pode dizer, é a sociedade, mas a sociedade é gente pra caramba. Como é que você estratifica esse mercado, né? Eu e você aqui como consumidores de energia e a padaria ali da esquina e a grande indústria lá do distrito industrial, temos comportamentos de consumo de energia totalmente diferentes, né? Você pode dizer também que o cliente é o agente regulador
é o operador do sistema, enfim, é um tanto difuso isso. Então, quando você traz para a mesa, olha, qual é o resultado dessa inovação para quem está lá na ponta consumindo energia? Pô, isso é uma grande sacada, né? Você traz o cliente para o centro da discussão da inovação também. Então, digamos assim, essas duas mudanças, há outras também, né? Sobretudo, também possibilidades reais de você pensar em modelos de negócio com esses parceiros agora dos projetos de pesquisa, discussões a respeito sobre propriedade intelectual, investimentos, etc. Mas acho que esses dois principais aqui que eu destaquei são realmente assim a cereja do bolo, assim, para você fazer uma reformulação de alto nível, podemos assim dizer, do programa do PDI ANEL. Maravilhoso, tipo uma aula magna, assim. Bem Sabe demais, resumão. sabe demais. E, cara, você fala das oportunidades de desenvolvimento tecnológico, resultado para o negócio, resultado para o cliente, regulatório, mas você me trouxe no começo da sua apresentação que você tem esse conhecimento sobre as pessoas, quem que está ali em operações, quem que está ali em manutenção e processos, né? Então, queria trazer um pouquinho desse olhar. Como acontece hoje, que imagino que é diferente de quando começou essa história toda de 20 e poucos anos atrás, mas como hoje, de maneira geral, são estruturados os times de gestão de inovação, né, dentro do setor, e como acontece essa colaboração com o ecossistema, né, seja startups ou os CTs que são mais maduros nesse fluxo, são programas apartados, está no dia a dia, é o VP de alguma área, como é que acontece essa mágica humana? Tá, em termos assim, da planície, se você enxergar assim, a planície da inovação no setor da energia, você vai ver que tem diversas formas de se organizar e estruturar isso, né? Há pouco tempo, o que se tinha um modelo, podemos assim dizer, predominante, aí eu falo, não estou falando de caixas especificamente, estou falando de sistemas de inovação, de como as coisas surgem e operam. Era, digamos assim, o paradigma predominante era uma caixa, que era a caixa da galera do P&D, em função muito dessa orientação regulatória, que é o pessoal que está responsável por fazer as contratações, execuções orçamentárias de P&D e acompanhamento dos projetos de P&D. Tá? Isso é um modelo que tem, como tudo na vida, prós e contras. Então, assim, pô, você tem um time ali dedicado a executar aquele tipo de projeto, talvez em alguma outra organização esse time, de repente, estivesse associado ao time de TI, e aí em algum momento decidiu se separar e tal. Então, você ter aquele time especificamente dedicado a isso já é um baita do avanço. Você pensar que tem um time aqui responsável em executar a política de inovação da companhia. A grande questão é que esse time, em função da regulamentação, ele naturalmente seria até muito forte eu dizer que se tornou algo burocratizado, mas ele se tornou um time, digamos, orientado a perseguir a execução da regulamentação como ela deve ser. E aí o foco virou a regulamentação e não a inovação. E aí esse aqui é o grande problema, entendeu? Então, você tinha, digamos assim, essa estrutura base. 5, 6 anos atrás, mais ou menos, você teve essas companhias que eu mencionei aqui, que começaram, esse modelo não está trazendo resultado para o negócio, não, vamos dar um cavalo de pau aqui e pensar outras coisas. Aí você começou a ver novas formas de organizar esses sistemas de inovação. E aí você começou a perceber o modelo dual, né, isso de certa forma, é o modelo mais predominante hoje. Você tem times de P&D, times de inovação corporativa, inovação aberta, inovação empresarial, seja lá o nome que se queira dar a isso, mas são times que, digamos assim, têm dificuldades de dialogar entre si. Esse é o grande problema desse modelo. É relativamente comum estar sob a liderança de uma determinada diretoria, de uma determinada VP, e o outro está sob outra liderança. Aí rola conflito de agenda, o diálogo é um pouco complicado, e existe uma certa máxima, assim, esse time aqui, o time do P&D, tem dinheiro. E esse time aqui da inovação tem, digamos assim, na grande maioria deles, são orientados à agilidade.
Então, eles têm o ágil na veia, né? Não vou dizer que esse outro time aqui não tem método, eles têm método também, lógico. Mas o método de execução desse aqui é mais interessante, né? O método ágil. Então, de um lado tem o dinheiro, do outro lado tem o método. E aí eles não dialogam entre si e a coisa fica meio, né? Aquela coisa. E aí rola muito aquela inovação de guerrilha, porque esses caras aqui não têm dinheiro, então eles têm uma bala só, aí usam aquela bala e fazem uma guerrilha danada para poder a coisa dar certo. Eu digo isso porque eu mesmo, em um determinado momento, precisei fazer algo mais ou menos nesse sentido, né? Eu tinha uma oportunidade ali e explorei o meu time. Mas existem outras formas de organização que também estão se materializando hoje, que as coisas vão começar a ficar complexas. Percebe que isso é uma curva de maturação, né? Hoje você vai perceber estruturas verticais inteiras em companhias dedicadas à inovação, dedicadas ao digital, dedicadas à tecnologia. Na própria Eletrobras, por exemplo, a gente tem uma VP, foi criada após a privatização, que é uma VP de inovação, digital, P&D e tecnologia da informação. E os nomes, inclusive, foram escolhidos propositalmente nessa ordem: inovação, digital, P&D e tecnologia da informação, para se dar mais respaldo ao que? A essa perspectiva de inovação e digital, né? P&D e TI são relevantes, são substanciais, mas no sentido também de estarem operacionalizando isso, né? No fundo, digital é TI, inovação também é P&D, né? Então, acho que faz sentido você ter esse tipo de estrutura. O que é legal, e aí, fechando aí essa pergunta, é que está cada vez mais presente a ideia de que essas estruturas elas precisam ser descentralizadas. Você pode até ter, e é salutar que se tenha, uma estrutura central, uma governança, sei lá, de uma matriz, de uma holding, etc., mas que a execução dos projetos ela ocorra mais próximo de onde o ecossistema está. Tá entendendo? Eu tô lançando aqui um desafio, sei lá, vinculado à Amazônia Azul, a essa discussão sobre negócios, sobre inovações relacionadas ao oceano, relacionadas à água. Cara, faz muito mais sentido eu rodar isso aqui, onde no Brasil tiver uma certa concentração, um polo, que tenha empresas, que tenha outros agentes que também sofrem dos mesmos problemas ou problemas parecidos, e que tenham startups, que tenham centros de pesquisa, etc., que estão focados naquilo ali. Então, por que eu vou centralizar uma política, uma execução de um projeto desse num lugar que não tem nada a ver com isso daí, num outro país, enfim, etc., numa outra região? Então, eu percebo muito isso, assim, modelos que se aproveitam, inclusive, desse mundo pós-pandêmico, onde muita coisa se descentralizou, para operacionalizar estratégias de inovação, executar projetos, criar valor, ter iniciativas tecnológicas que estão nas pontas, né? Estão ali se diluindo nas pontas. Inclusive, a estratégia que a Eletrobras tem adotado, né? A gente está ativando polos de execução de projetos nas nossas subsidiárias, aproveitando justamente esse contexto histórico, né? Chesf, Furnas, Eletronorte, CGT Eletrosul. Então, por que não pegar esses times aqui de inovação das nossas subsidiárias e torná-los esses times aqui, digamos assim, os interlocutores com os ecossistemas locais? É muito nítido assim, o valor que os ecossistemas locais trazem para os programas, para os projetos de inovação. Muito bom. E pensando no ritmo da coisa, né? Você comentou que tem ganhado, não sei se protagonismo, mas tem ganhado força um grupo da agilidade, da inovação aberta, colaborando com o P&D de alguma maneira. Tem mudado o frame de tempo, assim, como é que são? Os planejamentos são para 5 anos, 3 anos, 2 anos, 3 meses? Como é que é a lógica de priorização, de escolha dos desafios das batalhas aí? Tá. Uma daquelas mudanças que eu citei, né, em termos de indicadores de KPIs, que a P&D e a ANEEL passa a acompanhar, está associado justamente a isso, né? Até então, era salutar você imaginar um recurso de P&D financiando uma pesquisa básica que levaria lá, sei lá, 4, 5, 6 anos para trazer algum insumo, algum resultado associado lá
ao que se pretendia solucionar. Pesquisa básica é algo altamente relevante, eu já fui pesquisador também, então sei que isso é de fundamental importância para o desenvolvimento tecnológico. No entanto, quando a gente pensa do ponto de vista de entrega de resultado, entrega de solução e entrega de valor para a companhia e para quem consome o serviço de energia elétrica daquela companhia, você tem que encurtar esses tempos. Você tem que trazer esses tempos para um delta aí menor, né? E aí, daí a sacada de trazer as startups, de trazer esse ecossistema que estava, não vou dizer à margem, mas que estava muito, muito, muito periférico na regulação anterior. Então, assim, em termos de time, hoje está bem definido, assim, você vê isso corriqueiramente, só abrir o LinkedIn, seguir algumas páginas do setor da energia, você vai perceber isso. Você tem programas, iniciativas baseadas ali, ancoradas na ideia da experimentação rápida. Então, o próprio programa que eu lidero é um deles, o Power Up. Então, você aceita tecnologias com um nível de maturidade maior, você aceita não ter participação na propriedade intelectual daquelas soluções, porque você não assumiu risco nenhum do desenvolvimento, aquela solução já está, entre aspas, pronta para você. Você testa aquela solução em pilotos, provas de conceito, sei lá, ambiente reduzido, whatever, e faz sentido, está trazendo valor para o negócio, aí você estabelece um outro tipo de relação com aquele parceiro que não só um contrato, entendeu? De prestação de serviço. Isso é uma inovação disruptiva? Não é. Mas isso é um tipo de inovação incremental que acelera a entrega de valor para o negócio. E também acelera, isso é uma coisa quase assim, mágica, podemos assim dizer. Pense qualquer envolvimento entre uma corporate e uma startup, uma empresa de base tecnológica, ou mesmo uma empresa tradicional de tecnologia, pensa como um relacionamento mesmo, assim, você não casa com a pessoa já no primeiro dia, né? Você vai construindo aquilo ali. No fundo, empresas são pessoas, projetos são pessoas, inovação é pessoas, tudo é pessoas. Então, você vai construindo aquilo ali com o passar do tempo. É numa prova de conceito dessa que, por exemplo, você vai descobrir que lá na atividade de manutenção em subestação, executar determinada manobra numa chave seccionadora é mais relevante, traz mais resultado ser feito de tal maneira do que da maneira atual, inclusive da maneira que a solução que o cara está testando na prova de conceito contempla. Então o cara percebe lá, pô, eu posso desenvolver essa feature aqui, eu posso fazer uma melhoria da minha solução. Então, esse tipo de parceiro que está mais próximo do negócio e que acaba também aprendendo com o negócio, a vida é uma dupla, né? Você aprende com o parceiro também aprende com você. Acaba construindo relacionamentos de maior densidade, de maior, digamos, de maior valor agregado para ambos, né? Então, esse tipo de programa, que, bem ou mal, muitas vezes as pessoas enxergam só como, é uma oportunidade de negócio. É uma oportunidade de negócio, mas ela é uma oportunidade de algo muito além, né? Uma startup que consegue se conectar com a Eletrobras, por exemplo, a Eletrobras é a maior geradora, a maior transmissora do país, ainda tem aí uma fatia considerável do mercado, né? Então, uma vez que você se conecta com uma Eletrobras, ou mesmo outras corporates do setor da energia, é uma baita na oportunidade que você tem para trazer para o teu roadmap da tua solução um insight que você e o seu time não teve, um insight que você e o seu time, de repente, sei lá, passou batido por desconhecimento de uma particularidade ou outra, entendeu? O setor da energia é cheio de coisas que, às vezes, do primeiro olhar, você não consegue nem explicar, né? Eu me lembro muito, só trazendo um pouquinho aí de densidade de história, certa vez eu estava numa visita a uma subestação, e você tem para-raios, né, que são colocados na subestação para proteger os equipamentos de descargas elétricas. E esses para-raios são feitos de vários materiais, né? Ferro é o mais, digamos assim, tecnologicamente falando, mais idade da pedra, idade do ferro, podemos assim dizer. Mas, por uma questão regulatória, às vezes é mais relevante a gente ter
um para-raio de ferro do que um para-raio de uma liga metálica mais avançada, entendeu? Mais rebuscada. Por uma questão regulatória. E aí é a regra do jogo. E aí você vai ganhar mais grana com o de ferro, então vai o de ferro, cara. Isso, às vezes, uma startup não sabe, entendeu? Por conta de conexão, ou falta de maturidade, de relacionamento, etc. Esse é o tipo de exemplo que você pode captar, né? Numa relação mais profícua, uma relação mais profunda, aliás. Traga mais densidade para ambos os lados. E do lado da corporate, pô, você está pegando, eu acho massa isso, porque o setor de energia ele também é um setor tradicional da forma de trabalhar. Agilidade ainda é, eu posso estar cometendo uma generalização falsa aqui, mas me arrisco a fazê-la. Agilidade é uma coisa de nicho no setor de energia, né? Se eu for falar de agilidade lá, por exemplo, para quem lidera projetos de engenharia, a primeira coisa que o cara vai falar é que isso não dá certo com um projeto de engenharia, né? Mas é uma coisa muito de nicho. Então, assim, cara, a possibilidade de você trabalhar com uma empresa de tecnologia ou mesmo uma startup que já tem o ágil na veia é literalmente um choque cultural. Você percebe assim, aquele momento ali de experimentação da solução, daquele piloto, ou do desenvolvimento da solução num programa um projeto de PDI. Você simplesmente entra em contato com uma forma de trabalhar a qual você não está acostumado, e aí você aprende com isso. Então, existe também, digamos assim, uma troca também no nível do trabalho, no nível das pessoas. Eu acho que isso é bem bacana também. É uma contaminação do bem, né? Tipo, maravilhoso. Marcos, pensando nas principais oportunidades, assim, também sem querer generalizar, né? Mas você trouxe aí os dois primeiros nomes da nova estrutura que vocês estão trabalhando, como inovação e digital. Como inovação digital pode colaborar, principalmente dentro do setor? Assim, isso está relacionado a processos administrativos, processos de base, acesso ao mercado, infraestrutura. Onde é que está, onde estão as maiores oportunidades, o que você tem visto, né, na prática, escutando das necessidades aí da galera que colabora internamente também? Vamos dizer assim, que isso também depende do momento de cada companhia, né, da forma como ela vê a inovação, tá? A gente vai ver aí uma grande camada, imagina uma cebola aí, a gente vai ver uma grande camada mais superficial que vai trabalhar em inovação. Eu acho que falando isso do setor de energia, acho que isso também vale para outros setores, tá? A gente vai ver aí uma camada mais superficial que trabalha a inovação incremental em processos de suporte. Ou seja, processos ali do financeiro, processos de compras, processos de jurídico, processos de contratação, de gestão de talentos, mobilização de fornecedores, enfim, toda essa gama de processos que dão suporte às operações, ao negócio de qualquer empresa. E que já trazem, assim, valores significativos. É a tal da quick wins, podemos assim dizer. Você quer demonstrar valor rápido de projetos de inovação, você vai ver muitas iniciativas nessa camada aqui. Essa é uma camada que o ecossistema, de uma forma geral, já popula ela razoavelmente muito bem. Então, eu preciso de uma solução, sei lá, para um desafio aqui relacionado à educação corporativa. Pô, vai chover, empresa pequena, média, startup, não startup, enfim, vai aparecer um monte de coisa, tá? Quando você começa a decair mais para dentro da cebola, você vai ver oportunidades mais robustas, podemos assim dizer, de inovação. Mas ainda não são oportunidades que eu poderia, aqui nessa conversa, classificar como deep tech. Elas ainda são soft tech aqui, podemos assim dizer, né? Não necessariamente está falando de coisas hard, de desenvolver um hardware ou algo computacionalmente falando, diferente daquilo que já se usa hoje, né? Mas é uma camada ainda muito interessante de ser explorada, por uma característica que eu poderia até ter somado aquelas outras duas que eu mencionei inicialmente sobre o setor de energia. É que ele é um setor que precisa, quase que para ontem, se digitalizar intensamente, né?
A gente tem, no nosso parque do Sistema Interligado Nacional, o SIN, né, o Sistema Elétrico Brasileiro, de uma forma geral, a gente tem muitos ativos antigos. A gente tem aí instalações dos anos 70, dos anos 80, né? Então, a gente está falando, por mais que você vá fazer trocas de equipamentos, etc., ao longo do ciclo de vida dos ativos, isso, digamos, é a razão de ser do negócio de transmissão, do negócio de geração, você ainda tem muita coisa que tecnologicamente está defasada, né? Hoje em dia, você tem subestações que são praticamente 100% teleassistidas, o cara está em Itu, interior de São Paulo, controlando uma subestação no interior da Bahia. Tranquilíssimo. Só deu uma bronca lá que o cara vai acionar alguém para poder ir. Então, ela opera praticamente totalmente remoto. Mas, ainda assim, é uma camada que tem oportunidades assim, de ouro, de você utilizar tecnologias, digamos assim, tecnologias de base, tecnologias, tem uma expressão específica para isso, não estou me recordando agora, mas tecnologias que ancorem aquela digitalização. Né? Eu estou falando aqui de digital twins, estou falando de blockchain, eu estou falando aqui da própria inteligência artificial. Né? Então, você utilizar esse conjunto de recursos tecnológicos para já dar uma boa saculejada na estrutura dos negócios atuais. Daí a gente cai para a camada mais interna dessa cebola, que tem um conjunto também igualmente denso de oportunidades, que aí sim, eu não vou falar, e aí, sendo coerente com o que eu disse, não é uma disrupção do setor, né? Mas são oportunidades que podem criar novos negócios no setor. E aí, quando eu falo novos negócios no setor, vai ter gente do setor da energia vendo essa gravação, espero. Quando eu falo novos negócios no setor da energia, eu não estou falando de uma nova subestação, de uma nova linha de transmissão. Eu tenho um jeito jocoso de dizer que são novos velhos negócios. Né? Eu estou falando de novos negócios mesmo. Você literalmente vender serviços, você gerar valor para um nicho do mercado, para um conjunto de pessoas, um conjunto de empresas, etc., de B2B, B2C, whatever, que hoje não é explorado, que não existe essas coisas, tá? E aí você não precisa ir muito longe, não. Você joga seus olhos para mercados cuja regulação ela é mais avançada, ela é mais madura que a regulação brasileira, e você começa a ver insights. Olha para a Austrália, olha para a Nova Zelândia, olha para alguns países que têm regulamentações específicas na União Europeia, a própria regulamentação da União Europeia como um todo, né? Então, começa a tropicalizar, digamos assim, certos modelos de negócio que para a gente não existem ainda hoje, mas cujas oportunidades elas estão razoavelmente daqui a alguns anos do nosso tempo, entendeu? Eu não estou falando em nenhum exercício de futurismo, não. É literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V e meter uma banana ali no meio para tropicalizar. Literalmente é isso. Porque você tem um modelo de negócio rodando, você não vai inventar a roda, ele só está rodando em outro lugar. Então você conhece, você se apropria, você adapta, você tropicaliza aquilo ali e traz para a realidade brasileira. Então é um conjunto denso. E é lógico, ali também vai ter oportunidades de coisas que não existem em lugar nenhum. A gente tem que lembrar, e isso aí é relevante, todas as empresas do setor posicionam muito bem isso, gerar energia no Brasil é um caso à parte. A gente está falando de um país que tem uma matriz energética bastante limpa, a gente está razoavelmente ancorado em hidráulica, eólica, né? A gente tem alguma atividade térmica, mas vem se diluindo com o tempo, principalmente com eólica e solar. Os novos leilões de transmissão vão permitir que a energia gerada no Nordeste do Brasil, por meio da geração eólica, da geração solar, chegue de forma mais assertiva digamos assim, um canal a mais de escoar essa energia renovável para a região sul e sudeste, grandes centros de consumo. Então, isso nos traz aqui uma possibilidade muito valiosa de testar modelos de negócio associados, por exemplo, ao hidrogênio verde, né? Tem uma grande discussão de você gerar energia num lugar e finalmente conseguir transportar ela.
né, em formato de hidrogênio agora. Né? O hidrogênio verde, no fundo, virou a cápsula de levar energia. Até pouco tempo atrás, se alguém aparecesse na televisão e falasse de estocar vento, estocar energia, a gente ia achar uma graça e fazer piada disso, como a gente fez. Mas hoje já faz mais sentido falar sobre isso, estocar energia, né? Tecnologicamente falando, a gente tem que alcançar um padrão ainda mais elevado para dar sustentação a levar energia daqui, por exemplo, para o outro lado do Pacífico, né? Então, uma rota tecnológica ainda a se desenvolver. Mas é algo importante, é algo que está aqui dentro dessa camada mais central da cebola. Então, resumindo tudo isso que eu disse, é uma oportunidade para caramba. Caraca, já tem H1, H2, H3 de presente, né? Para quem está assistindo Total. aqui, é maravilhoso. E para quem está buscando colaborar, né, com o ecossistema, startups, ICTs, mesmo tech sellers, né, que a gente nem sempre tem os tech sellers participando dos desafios, né? Uma empresa de serviço talvez não tenha esse recorte tradicionalmente, né, para as áreas de inovação. Como é que essa audiência, né, que gostaria de colaborar, de prestar seu serviço de desenvolvimento, de inovação, de forma colaborativa aí com o ecossistema das empresas de energia, como fazer? Que dica que você pode dar para esse público? Tá, eu vou dar duas. Eu vou dar uma mais direcionada à Eletrobras, puxar a sardinha aqui para o nosso lado. A gente lançou, no meio desse ano, a Innovation Grid, que é uma plataforma justamente para conexão com o ecossistema de inovação. Quando a gente fala ecossistema de inovação, a gente é bem agnóstico. A gente está falando de sellers tradicionais do setor de tecnologia, startups que estão buscando espaço em validar uma solução, etc. Né? Então, o Innovation Grid, ele é digamos assim, voltando para a metáfora da cebola, mas não estou me referindo à primeira que eu citei, imagina o nosso sistema de inovação. Né? Então, o Innovation Grid é a nossa camada mais externa de conexão com o ecossistema. Lá a gente está constantemente lançando desafios por meio dos módulos do Innovation Grid, são módulos ativos hoje, a gente tem 3 módulos ativos, Spark, Tech in Partnerships e o Power Up, eu lidero o Power Up. A diferença básica entre um e outro é com quem a gente se conecta e como a gente se conecta, mas todos eles cumprem essa função de se conectar com um agente externo, a Eletrobras, tá? Então, deixo essa dica, acessarem lá o Innovation Grid, o eletrobrasInnovationGrid.com, e a partir dessa plataforma tem um formulário lá que você pode entrar em contato com a gente, observar os desafios, você já pode se inscrever diretamente, inclusive, no desafio, participar de uma seleção de solução para um desafio em andamento, tá? Agora, isso é a forma como a Eletrobras está posicionando. Então, a gente não tem preferência de quem é que está produzindo a solução. A gente tem preferência pela solução. A gente quer uma solução que entregue valor para o nosso negócio, né? Que resolva um problema, solucione uma dor e que a gente possa capturar esse valor em termos de redução de custos, maximização de receitas, ou coisas associadas à performance do time, à imagem da organização. Então, várias métricas possíveis para a gente poder capturar esse valor. Outra muito interessante para a gente, redução de horas de exposição ao risco, né? O setor de energia é um setor intensivo em risco também na atividade, somente nas atividades de manutenção, né, dos ativos. Então, essa é a forma como a gente está se estruturando. Então, acessa lá, eletrobrasinnovationgrid.com, lá a gente consegue fazer esse intercâmbio de colaboração de uma forma bem interessante. Agora, obviamente, em se tratando do setor de energia, há outras formas também de se conectar, né? O que eu acho interessante é quem é o seller, o cara que tem a solução, o cara que está aí nadando no mercado, disputando espaço, é ficar antenado com esses programas de desenvolvimento tecnológico, né, que queira ou não, o PDI Anel é uma estratégia interessante para se posicionar, acompanhar o que as áreas de inovação do setor de energia estão fazendo do ponto de vista de programas, né, não necessariamente são só programas desse tipo, de lançar desafio e buscar uma solução, tem outras opções também, e também ficar, digamos assim, antenado com o momento do setor, né?
se, por um lado, eu disse há pouco que a gente é um setor que urge em digitalização, isso não é uma coisa isolada, né? É o famoso 3Ds do setor de energia: descarbonização, descentralização e digitalização. Então, são três coisas que estão relacionadas entre si. A gente está indo por uma descarbonização da matriz. Eu estou falando isso do ponto de vista global. A gente tem que buscar isso em função dos impactos ambientais. Indo para uma pegada de descentralizar cada vez mais esses assets. Então, se num passado não muito distante, a ideia era você ter grandes centros de geração da energia e essa geração era transmitida numa região, no país como um todo. Hoje as pessoas estão gerando energia em casa, né? Então, isso traz outro paradigma para a mesa, né? Traz um grau de complexidade maior. Lógico que a gente não está falando de só e somente só da placa que o cara colocou ali na casa de praia dele, né, e tal, ou ali no topo do prédio, para rachar ali a conta do condomínio. A gente está falando de algumas unidades de geração distribuída, estão espalhadas aí para o Brasil como um todo, né? Então, assim, é uma pegada muito forte essa descentralização, essa digitalização e descarbonização. Então, olhar para as tendências do setor e pensar, imaginar cenários mais à frente que vão trazer necessidades tecnológicas também é uma grande sacada, né? Só para fechar esse ponto, o setor da energia é um setor que está começando, isso já aconteceu com outras atividades, né? É o setor de atividade, mas é um setor que está começando a ter o cross com outros setores. Essa vertical de comercialização, ela está sendo, acho que das quatro, a mais, está sendo mais presente nessa vertical. É uma aproximação muito forte com o setor financeiro. Eu não duvido que em pouco tempo a gente esteja, isso regulatoriamente falando, vai ser possível, à medida que hoje eu e você, como pessoa física, a gente não pode comprar energia no Mercado Livre, a gente não escolhe de quem a gente compra da distribuidora local, né? Mas haverá um futuro muito próximo em que a gente vai poder fazer isso. Eu vou poder escolher de quem eu compro. E aí a competição, ela se torna mais ampla. Então, que tipo de soluções podem surgir num cenário como esse, né? Que tipo de serviços podem pintar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de seguros também, né? Tem que ter toda uma carteira legal de oportunidades que, se você fizer um exercício de futurismo, um futurismo assim bem breve do setor da energia, você pode trazer muitas soluções interessantes e isso suscitar oportunidades de colaboração com as corporates do setor. Muito bom. E é legal que você falou de tropicalização, né? Acho que as nossas mentes tropicais são criativas, né? Eu acho que dá para dar uma mistura aí de insights bacana, tendo esse repertório, tendo essa visão provocada por você. Eu acho que não é comum, né, para quem não é do setor, ter essa bagagem toda, né? Nem temos a pretensão aqui de popular as mentes com tamanha experiência, mas acho que os insights que vêm dessa conversa também já permitem estralar várias mentes brilhantes aí e a gente junto colaborar para gerar um valor aí nos 3D. Muito, muito, muito legal te ouvir. E só fazer uma rapidinho, Rose, só fazer uma observação para não gerar nenhum mal entendido nesse aspecto. Quando eu falo assim, tropicalizar, obviamente que eu vejo isso como uma das estratégias possíveis, não a única, né? Tá, a galera que manja assim, no setor de inovação sabe muito bem, por exemplo, a posição das pessoas que foram gestadas ali no ambiente de inovação de Israel. Então, aquela visão assim, go global ou go home, né? Então, assim, ou você vai fazer uma coisa pensando no mundo todo, ou não faz, cara. Fica em casa e esquece a inovação. Eu acho que a gente pode, sim, tropicalizar coisas que estão rodando por aí, mas também produzir coisas que essencialmente são nossas, sabe? Da mesma forma que hoje já é possível eu te vender um certificado de energia renovável, pode ser que no futuro eu possa fazer isso para qualquer lugar do mundo. Por que não? Um cara que está lá, sei lá, na Rússia, precisa comprovar que usa energia limpa, está comprando certificado de uma energia que foi produzida no Brasil, né?
Aí entra em outras questões, de ponto de vista técnico, como é que o cara vai comprovar que usou energia limpa, né? Não só diz que comprou o certificado, mas está usando energia limpa. Mas isso é outro aspecto, não é aqui o caso. O que eu quero explorar aqui tem pano para a gente também criar coisas essencialmente brasileiras, soluções que, de repente, podem alavancar essa perspectiva do setor representada nesses 3Ds, né? Digitalização, descarbonização e descentralização. Soluções brasileiras para o mundo todo. Why not? Né? Você sabe que a nossa causa aqui, no nosso why dentro do Golden Circle é acelerar a evolução digital da América Latina. Então, tá vendo como dá match? Match total. Total. Marcos, obrigada demais pelo seu tempo. Eu começo a ficar com vontade de abrir todos esse tanto de links, sabe? Daí você foi citar, não, porque daí a tecnologia, porque daí o mercado, porque a pessoa, porque o programa, porque a lei. Eu começo, tipo, cara, vai abrindo pop-ups, assim. Vai abrindo as abas aqui. Né? Muita vontade de saber mais, de aprofundar. E, putz, obrigada demais pela generosidade de compartilhar esse conhecimento. Espero que a gente possa, dentro do ecossistema, colaborar muito ainda. Tá, beleza, Rosa. Eu que super agradeço aqui a oportunidade de trocar essa ideia, conversar um pouquinho. Estou super disponível aí nas redes sociais. Quem quiser se conectar, LinkedIn, Marcos Araújo, achar um careca lá sorrindo, sou eu. Instagram também, @fotos de Marcos, mas é mais uma pegada pessoal lá, mas, enfim, eu também falo um pouquinho sobre inovação e energia por lá, ocasionalmente. Então, quem quiser se conectar, trocar uma ideia, bater um papo, e também, né, enfim, conhecer um pouco sobre o Innovation Grid, o programa, o Power Up, os outros módulos também que a gente tem ativos, é só pingar lá, mandar uma mensagem que a gente vai trocando ideia e vai dialogando. Vou deixar esses links todos aqui no blog, em algum lugar aqui, beleza? Tá bom, show de bola. Maravilhoso. Obrigada, Marcos, até breve. Valeu, Rose, um abraço.